Alegrei-me quando me disseram: vamos ouvir a palavra do Senhor. Amados, que Deus nos abençoe com a paz do Senhor Jesus, por meio da comunhão com o Espírito Santo, e que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus que está escrita no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 28, e capítulo 17, versos 1 a 13. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e, no terceiro dia, serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um, de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz.
Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Glórias a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, porque nós perdoamos os que pecaram contra nós. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.